Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara Municipal de Tietê, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda com a leitura do trecho bíblico e convido todos para ficar em pé. Boa noite a todos. Salmo 144. Eu vos exalto, ó meu Deus e Rei, hei de bendizer o vosso nome pelos séculos sem fim. Cada dia vos bendirei, invocarei o vosso nome pelos séculos sem fim. Muito grande é o Senhor e digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Uma geração transmitirá a outra o louvor das vossas obras, anunciando as vossas proezas. Falam do fulgor glorioso da vossa majestade e publicam as vossas maravilhas. Anunciam o poder dos vossos prodígios e narram as vossas grandezas. Proclamam a memória da vossa imensa bondade e glorificam a vossa justiça. O Senhor é bondoso e compassivo, lento para o castigo e cheio de amor. Bom é o Senhor para com todos, a sua clemência ultrapassa todas as obras. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em discussão, está em votação o requerimento do nobre vereador Dr. Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder à leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 35 de 2023, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais junto ao orçamento vigente do município. Data de entrada, 5 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 35 de 2023 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 5 de setembro de 2023. Emenda supressiva número 1 de 2023. Suprime do artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022 a inclusão do inciso 4º ao artigo 20C da Lei Orgânica do município de Tietê. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores. Vereador doutor João Batista Martellini Filho, vereador Alfredo Melaré Neto, vereador Ângelo Rafael, vereador Jairo de Castro, vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon, vereador Manuel Vicente Modesto e vereador Mário Domingues Júnior. Emenda substitutiva número 3 de 2023. Substitui o artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022, no tocante ao artigo 21, parágrafo 3º, e ao artigo 42 da Lei Orgânica do município de Tietê. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores, vereador doutor João Batista Martellini Filho, vereador Alfredo Melaré Neto, vereador Ângelo Rafael, vereador Jairo de Castro Oliveira, vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon, vereador Manuel Vicente Modesto e vereador Mário Domingues Júnior. As emendas lidas pelo senhor secretário foram anexadas aos respectivos projetos. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 324. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo o atual estágio dos procedimentos para a construção da área de recreação e lazer prevista para o bairro São Guilherme. Requeiro ainda que seja informado o prazo previsto para início e conclusão das obras. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha.
Está em discussão o requerimento número 324. Está aberta a votação do requerimento 324. Aprovado. Requerimento 325. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, ouvidas as secretarias competentes, informe a este Poder Legislativo se houve a realização de planejamento e programação para a não interrupção dos treinos das equipes de vôlei de nosso município diante das obras no ginásio Acácio Ferraz. E, em caso positivo, qual a atual programação e a estrutura disponibilizada pela Prefeitura Municipal para que não haja a interrupção dos treinos destas equipes. Requeiro ainda que seja informada a data prevista para a liberação da quadra poliesportiva do ginásio Acácio Ferraz. Requeiro, finalmente, que sejam realizados os estudos administrativos e financeiros para a aquisição de uma van ou ônibus que seja destinado exclusivamente para a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, e com a finalidade de servir com segurança o transporte dos atletas da cidade de Tietê. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 325. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador doutor Júnior Regonha. Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente que nos assiste também pelas redes sociais, pelos canais oficiais da Câmara Municipal, também servidores presentes. Senhor presidente, é um pedido que ao presente, fui abordado por muitas mães, né, famílias que têm filhos aí que fazem os treinos de voleibol junto com a equipe do Gera no ginásio. O ginásio, depois de muito tempo, inclusive de muitos pedidos dessa própria Câmara Municipal, ela foi iniciada algumas obras. Isso ocasionou a interdição da quadra, porém, tem o outro lado também, que é o fato de que a equipe de vôlei de Tietê está no meio de competições e precisa ter um local para treinar, para fazer os seus treinamentos e até para jogar. E essa a legitimação do nosso requerimento para saber se a prefeitura se programou para isso, se essa equipe ela está sendo acolhida, né, estruturalmente e em espaço também, para que eles possam continuar treinando. E se não, até hoje, que a partir de hoje, a Secretaria e a Prefeitura viabilize o máximo de esforços para que isso aconteça e não atrapalhe, né? Porque eles precisam treinar, eles precisam estar em atividades para poder competir. Esses meninos, uma equipe está em segundo lugar na classificação da liga e a de outra idade está em terceiro lugar também, né? Então eles precisam ter um lugar, um espaço. E um outro pedido que eu aproveitei para inserir é o fato de que o que a gente tem percebido é que toda vez que há necessidade de fazer o transporte de atletas, mesmo de atletas vinculados à Secretaria de Esportes, né, que diz aí a Secretaria às vezes que precisa estar vinculação, de ser atleta de Tietê, existe sempre uma situação em relação ao transporte. Porque um ônibus não pode, porque é da educação, não pode usar no esporte, só pode usar na educação. A van ou o ônibus que é cedido para o esporte é hoje ruim, velho, porque não é mais servido em outra secretaria. Por que não, né, não adquirir, a prefeitura não adquirir uma van e deixar à disposição desses transportes desses atletas? São constantes os transportes dos atletas. Isso traz segurança para a mesma equipe de vôlei. Eu soube que estão viajando constantemente. Mas a gente viabiliza isso daquele jeito. Não é isso, né? É uma questão de você ter um transporte destinado a esse departamento. Eu penso que... Bom, essa é a minha ideia, né? Peço uma parte, vereador. Claro. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente que nos acompanha pela internet. Eu parabenizo o vereador, peço autorização para assinar em conjunto. E não me assusta nada disso que o senhor está falando. Vou só citar para vocês, nós tivemos jogos regionais que foi
acontecido aí alguns meses atrás, que foi dividido até esses jogos em Tietê, Cerquilho e Boituva, ou Tietê, Cerquilho só? Tietê, Cerquilho e Boituva. Os técnicos de Tietê, os professores de educação física que mantêm as escolinhas disso, foram saber dos jogos regionais fora de Tietê, disputando o campeonato A, B, C. Lá ficou sabendo que os jogos iam ser em Tietê. Tá bom para você? Então, os jogos sendo em Tietê, os professores não sabiam que os jogos iam ser aqui. As nossas quadras, como estavam? Vergonhosas, inapresentáveis, não sei nem se existe essa palavra. Assim eram nossas quadras, tanto é que vai ser reformada agora. Assim eram as nossas quadras. Então tinha que ter sede dos jogos. Deixa eu pegar uma parte. Tinha que ter sede dos jogos, os atletas e professores não sabiam dos jogos. As quadras em que ia acontecer os jogos não estavam em condições. Foi pedido para desfilar, acho que na abertura, encerramento, sei lá, que teve a solenidade lá, a gente não tinha agasalho, não tinha uniforme. Como que você põe a delegação lá sem... Então é isso que Tietê é, Regonha. É essa gambiarra eterna. Está sendo essa gambiarra eterna. Por isso que o prefeito fez um vídeo, olha, que eu não sei que time lá ganhou medalha lá, o prefeito foi lá, fez um vídeo bonito e não teve 10 curtidas na rede social. Não teve 2 comentários na rede social. Lógico, trata você ali na sarjeta, aí o time fica campeão, vai lá e quer sair na foto. Pô. Só que eu acho engraçado que não tem ônibus para isso, para aquilo, só que grupo A de corrida vai correr, grupo B de corrida vai correr, aparece o ônibus. Ou seja, não tem para esse, mas tem para aquele. Estou falando que tem que cortar do grupo de corrida, tem que dar para o grupo de corrida. Mas também tem que fornecer para o vôlei, tem que fornecer para o handebol, tem que fornecer para o basquete. Está representando o Tietê. É melhor essa criançada sendo campeã, segundo lugar, terceiro lugar, do que usando droga para a rua. Se você pegar cada escolinha, vou falar os nomes aqui, de Gera no vôlei, ele tem cerca aí de 200, 300 alunos. Fábio no handebol, 200 alunos. Carlão no basquete, uns 50 alunos. Eu aposto que se somar isso aí, dá cerca de 800 crianças e adolescentes. Desses 800, você não tira 5 que usa droga ou que vai usar droga. Desses 800 que frequentam essas escolinhas. Pode pegar para ver. Você não acha 5 que você perde na droga. Agora pega a proporção de quem não está nessas escolinhas. Infelizmente, o número é triste. E em vez de a gente fomentar as nossas escolinhas, fomentar os nossos times, o que a gente faz? A gente mina eles. O problema é muito maior. Se a turma vai jogar num sábado, em Piracicaba, em Campinas, na sexta-feira à tarde não sabe se tem ônibus ou não tem ônibus. Na sexta-feira à tarde não sabe se vai ter lanche. E o lanche o que é? Um pão, presunto e queijo. Não é um x-tudo. Essa é a realidade das escolinhas de Tietê. O técnico, o professor de educação física, ele tem que cuidar quadra, treinamento, ensinar, treinar, tática, técnica. O técnico tem que se esquentar a cabeça com ônibus, com lanche. Só a obrigação da prefeitura é Secretaria de Esporte. Agora o técnico é obrigado a ficar correndo atrás de ônibus, é obrigado a ficar correndo atrás de lanche. Esse é o dia a dia. Então, espero que surja efeito o seu requerimento. O negócio é muito maior do que isso. E torço para que seja melhorado e não seja retalhado. Porque já houve até proposta de tirar um professor do handebol e jogar no futebol de São Pedro. Isso é retaliação, né? Mas a gente está de olho aí, estamos torcendo para que tudo se resolva da melhor maneira e que a gente não toque mais nesse assunto aqui nessa Câmara. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 325. Está aberta a votação. Aprovado. Requerimento 326. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Vlamir de Jesus Sandei,
para que, ouvidas as secretarias competentes, informem a este Poder Legislativo o resultado da notificação expedida para a empresa que realizou as instalações elétricas referentes aos aparelhos de ar-condicionado da EMEB Professor João Marcos Batista Marcus, conforme documento anexo, resposta do requerimento número 150/2023. Requeiro ainda que este Poder Legislativo seja informado se os aparelhos de ar-condicionado da mencionada unidade escolar estão em funcionamento para uso em benefício dos alunos e dos profissionais da educação. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 326. Está em votação o requerimento 326. Aprovado. Requerimento 327. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, envie a esta Casa de Leis cópia do resultado da consulta jurídica realizado junto à CONAN, bem como quais estão sendo os procedimentos adotados pela Prefeitura em relação às disposições da Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, piso salarial dos enfermeiros, no que diz respeito à preparação, administração e financeira para atender às novas regras relativas ao piso salarial. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 327. Está em votação o requerimento 327. Aprovado. Requerimento 328, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Vlamir Jesus Sandei, para que, ouvidas as secretarias competentes, informe a este Poder Legislativo se já houve a conclusão do processo de aquisição das placas de sinalização viária, conforme informado na resposta ao requerimento número 131 de 2023. E, em caso positivo, informe se já foram deflagradas as providências para instalação das mesmas. Requeiro ainda que seja determinado à Secretaria de Segurança e Trânsito que proceda com a revisão das placas de trânsito de nosso município e proceda com a regularização daquelas que têm indicado direções incorretas em razão de estarem posicionadas erroneamente, evitando-se com isso acidentes. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 328. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, no começo do ano houve um requerimento do vereador Mário Júnior, referente às placas, substituições das placas, indicando os departamentos públicos, Santa Casa, delegacia, as placas indicativas, né, de repartições públicas que fossem substituídas. E a secretaria nos informou que ia fazer mais, né? Ia obter as placas em relação a também sinais de trânsito, e que isso já estava em processo de licitação, isso foi no começo do ano. Mas o que a gente tem visto, e tem sido muito procurado por motoristas, é o inverso. Piorou a situação. Hoje temos placas, com os últimos ventos, inclusive, que tivemos aqui na cidade, temos placas invertidas, placas encostando na rede elétrica. Aqui na subida da Bela Vista tem uma placa enorme encostando na rede elétrica. Vocês veem, tem placas apagadas, tem placas indicando sinal errado. Isso é um perigo. Quer dizer, quem vem de fora, quem mora em Tietê, nasceu em Tietê e mora em Tietê, como eu sei direção, mas tem quem mora de fora, quem não é daqui, vem aqui e faz uma conversão errada por causa de uma placa de trânsito, e se atropela alguém, machuca, bate. Enfim, nós temos que o trânsito é algo perigoso, a gente tem visto isso constantemente, e não temos visto ações. Quer dizer, quanto custa uma placa de trânsito? R$800? Então, tem que ter uma revisão, tem que ter um trabalho em cima disso, e a situação vem piorando, e daí fica nós vamos chegar naquela situação em que agora não tem como fazer tudo, porque agora a coisa ficou grande, e é sempre assim. É a mesma coisa que aconteceu com as unidades escolares, foi deixando, agora ficou um problema enorme. Lógico que não vai resolver em um mês,
E as placas de trânsito, sinais de trânsito, estão acontecendo a mesma coisa. Logo, todo o parque de placas de trânsito da cidade de Tietê vão estar comprometido aí realmente de licitar, comprar um monte, contratar gente para trocar. Tem que ir fazendo aos poucos, fazer a manutenção. E é esse o objetivo do nosso pedido. E alertar para o perigo, né? Então é isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 328. Fazendo uso da palavra, se a prefeitura não pensa em mexer nas placas, ela que coloque uma placa em cada entrada da cidade e cuidado com as nossas placas. Né? Não siga as nossas placas. Está em votação o requerimento 328. Vereador autor. Aprovado. Requerimento 329. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Desde a retomada oficial pela Prefeitura, em 12 de abril de 2023, do imóvel cuja concessão de uso havia sido realizada à Sociedade Educacional Santo Expedito, Limitada, o que foi feito no local para que o mesmo possa abrigar a Escola Luiz Antunes? Foi realizado algum projeto de reforma? Existe alguma licitação aberta nesse sentido? Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 329. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Júnior Regonha. Eu tenho... esses dias ontem, ou domingo, inclusive não apenas a mim, mas também ao vereador Alfredo Melaré, uma mãe colocou uma foto das crianças do Luiz Antunes jogando bola no campo, que é... Eu sinceramente fiquei constrangido, me senti impotente diante dessa situação. Que situação ruim. Aí hoje a diretora Miriam Cardia fez uma publicação, e não ela, mas inclusive ela marca, né, algumas pessoas, não a mim, mas uma outra pessoa marca, em relação ao centro de informática da escola. E o centro de informática da escola dela, que ela é diretora, há 10 anos atrás era inaugurado. E aí ela dizia, hoje, há 2 anos, os computadores novos que foram adquiridos estão lá em caixas, né? Sem uso e sem instalação há 2 anos. Então, assim, e essa situação do Luiz Antunes é uma situação, eu vejo, gravíssima, é uma herança que vai ficar aí, gravíssima para as próximas gestões, né? Porque nós temos um prédio do Luiz Antunes numa situação de uma intervenção rápida, custosa, de alto custo. Nós temos um prédio alugado que o município está de mãos atadas, porque como que ele vai fazer uma quadra num prédio que ele pretende daqui 2 meses sair de lá? E nós temos um prédio no Alto Tietê abandonado, segundo informações do processo judicial, já devolvido ao município há 4 meses, 5 meses. Nada foi feito, nenhuma licitação foi aberta, nenhum projeto. Quer dizer, começa a ficar uma situação preocupante. E o Luiz Antunes é uma escola de grande porte, que depende de alunos que estudam ali, que dependem de uma ação mais incisiva. Então, ficam aqui os meus questionamentos, registradas as minhas preocupações em relação ao Luiz Antunes, em relação ao destino desses alunos, e, inclusive, que o próprio Modesto e o Jairo trouxeram em sessões anteriores a situação que está a escola, que hoje é a escola Luiz Antunes, e nós vemos um prédio desse parado, né, sem nenhuma intervenção até o momento. E é por isso que a gente requer, a gente cobra essa informação perante a prefeitura, para ver se a gente vê com que o poder público realmente tem uma movimentação, tem uma atuação mais preocupada e com mais afinco, com mais dedicação em relação a essa questão aí, porque é uma preocupação grande. Hoje,
a escola Luiz Antunes, a situação do Luiz Antunes, escola alugada, prédio alugado e prédio abandonado, é um triângulo aí que se forma de grande preocupação e de uma preocupação futura que eu não vejo aí uma solução tão rápida diante da gravidade que as coisas estão se deteriorando e estão sendo abandonadas. O senhor quer uma coisa? Claro. Boa noite, senhor presidente, vereador, funcionário da casa, quem nos assiste. Júlio, você falou uma coisa importante. Vai ficar uma grande sequela na educação. Uma, modo da pandemia. Outra, depois da pandemia, não teve assistência nenhuma por parte do poder público sobre professor, sobre prédio público, sobre tudo. Não está tendo assistência nenhuma, cara. A sequela vai ser grande. O prefeito que pegar em 2025, ele vai ter um grande desafio para apoiar a educação em dias. Mas grande desafio mesmo, porque sempre eu falo, está devasada. Em prédio, em profissional, em tudo. Então, o prefeito que pegar 2025 vai ter que trabalhar muito na educação, porque está deixado. É só isso aí, meu velho. Bom, então eram essas minhas colocações, as minhas preocupações. E vamos ver as informações que vêm em relação a esse prédio. Eu espero, sinceramente, que a Prefeitura tenha um plano de ação em relação a esse prédio, tenha um plano de ação em relação à situação da escola Luiz Antunes, né, e realmente haja rápido, seja rápido, eficaz em relação a isso, porque aqueles alunos, como eu disse, termino a minha manifestação retomando no começo. É muito triste você ver aqueles alunos sem um lugar para fazer um esporte, no meio do mato, uma quadra de terra, sabe? Isso não existe, cara. Nós não precisamos passar por isso. É um município que teve um superávit financeiro de 2022 para 2023. Eu peço uma parte, só uma partinha. Isso existe. Isso existe. Em Tietê. Em Tietê existe. Felizmente, desculpa. Obrigado pela parte. Não imagine. E assim, que teve um superávit de mais de 30 milhões de reais. Não precisava passar por isso. Poderia ser algo diferente. Nós poderíamos vivenciar algo diferente em Tietê em relação a essa situação. Então, não tem como não indignar, não manifestar em relação a isso. Tá bom, senhor presidente? Era assim que eu queria me manifestar. Continua em discussão, requerimento 329. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel. Manuel, senhor presidente, os nobres colegas, o povo que nos assiste. Quero parabenizar o doutor Júnior pelo requerimento, quero pedir autorização para subscrever junto. Não falando, Júnior, agora, que esse calor terrível agora. Será que essas crianças vão aguentar esse calor lá, né? Não tem uma torneira para lavar a mão no banheiro, não tem porta, igual você falou, não tem um lugar para jogar um futebol. E ar-condicionado tudo lá na caixa guardado, lá num canto lá, e as criançadas não aguentam, não suportam esse calor. Não falando as crianças, os alunos, mas também os funcionários também, entendeu? É uma preocupação grande. Só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 329. Está aberta a votação do requerimento 329. Aprovado. Requerimento 330, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis da possibilidade da recolocação da lixeira na rua Enoque Barreira de Macedo, na altura do número 243, próximo ao ponto de ônibus. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão requerimento 330. Está aberta a votação do requerimento 330. Aprovado. Requerimento 331, contém fotos e vídeo. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis da possibilidade da construção de uma canaleta no final da rua Marcos Marcus, já na esquina com a Rua do Comércio,
com a finalidade tanto de direcionar a água que acumula no local, bem como também de obrigar a diminuição da velocidade dos veículos que por ali trafegam. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 331. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mário Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assistem. A respeito desse requerimento, aproveitando a fala dele aí, como a gente está vendo aqui, nós tivemos muito problema na educação. Essa casa aqui vem aí com muita bagagem de requerimento sobre a educação. E agora a gente está vendo que está tendo no trânsito. E vocês vão notar que vocês vão ter também muito pelo esporte. Porque eu penso assim, eu não vou contratar o Jair para me defender numa causa jurídica. Eu tenho que contratar o Dr. João, o Júnior Regonha, aquele que é compatível para isso. E é o que está acontecendo. Aí está aí, ó, uma situação até que eu fui ver esse final de semana, porque estava bloqueado aí, ó, o centro da cidade, estão fazendo essa canaleta. Então essa canaleta vai ser muito bem colocada aí na rua Marcos Marcuz, junto com a Rua do Comércio, onde aí há vários acidentes de trânsito. Se vocês olharem bem lá, tem uma foto que vocês vão ver que tem várias freadas. Inclusive, na hora que eu estava lá fotografando, foi um caminhão que freou ali feio. O pessoal vem e entra com tudo já da Rua do Comércio para a Rua Marcos Marcuz e vice-versa, tá? Aí tinha uns vídeos também, não sei se está fácil aí, Robson, por gentileza de colocar. Vocês vão ver que esse caletão seria muito bom aí para esse canto. Ó, numa dessas, aquele carro branco ali já tinha que parar. Ele não parou, ó. Por pouco não acontece um acidente. Aí. Olha lá. Olha o que aconteceu nesse daí. Eu vou falar para você, para você não, desculpa. Senhor presidente, 4 carros que foi aí eram público, do órgão público. É uma pena. Essa semana, o trator que passou lá e arrancou o postinho que estava lá. Então, eu acho que esse caletão seria muito bom aí. Vai fazer 2 ações. Ele vai direcionar a água, que essa água passa por cima da calçada do proprietário ali, e no mesmo tempo vai evitar aí uma batida, um acidente de trânsito futuro. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 331. Está aberta a votação. Aprovado. Requerimento 332. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências para que as obras municipais não urgentes que necessitam interditar o trânsito na área central não sejam realizadas aos sábados. Haja vista ser o melhor dia para o comércio local. Data de entrada, 11 de setembro de 2023, de autoria do vereador presidente Adriano Aronchi. Em razão do requerimento 332 ser de autoria desse presidente, passo a presidência ao vice-presidente Alfredo, para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 332. Está aberta a votação do requerimento 332. Requerimento 332 aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalos para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pizol Grigolon. Presente.
Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 34/2023 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 34.876,57. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto pretende autorizar a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 34.876,57 em favor da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, com o objetivo de finalizar as obras de reforma e adequação do imóvel para o funcionamento da farmácia municipal. Está em discussão o projeto de lei número 34 de 2022. Está em votação o projeto de lei número 34 de 2023. Aprovado. Projeto de lei de número 35 de 2023 dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais junto ao orçamento vigente do município. Data de entrada, 5 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto pretende autorizar a abertura de um crédito especial no valor de R$ 24.487,40, destinados ao SAMAI para contratação de serviços de tecnologia da informação. Está em discussão o projeto de lei número 35 de 2023. Está aberta a votação do projeto de lei número 35 de 2023. Aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. Terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.